Bem-vindos e obrigada por estarem conosco. Começamos a noite com uma reportagem exclusiva da I24NEWS. Nossa investigação revela que o governo Obama permitiu que dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos fosse direcionado para um grupo ligado à Al-Qaeda no Sudão. E descobrimos que a maior parte do dinheiro foi paga depois que o governo Obama percebeu seu erro. Nossa repórter Elon Levy conta a história. O governo Obama deliberadamente entregou dólares dos contribuintes dos Estados Unidos da América a uma afiliada da Al-Qaeda no Sudão. Uma investigação do I24, NEWS e Middle East Forum mostra que o governo dos Estados Unidos da América financiou uma entidade terrorista global listada na lista de sanções dos Estados Unidos devido às suas atividades de apoio financeiro a Osama Bin Laden. A história começa em fevereiro de 2014. A Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional doa quase $750 mil à World Vision, instituição cristã. A missão é fornecer ajuda humanitária a deslocados no Nilo Azul devastado pela guerra no Sudão. A World Vision trabalha com um parceiro local, a Agência Islâmica de Ajuda, Israel. Ela recebe $200 mil da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional para trabalho humanitário no local. Mas não é uma simples organização de ajuda. 10 anos antes, Israel foi considerada uma entidade terrorista global pelo governo de George W. Bush, que colocou toda a Islamic Africa Relief Agency, também chamada Islamic Relief Agency ou Islamic Relief Agency, na lista negra por suposto apoio financeiro a Osama Bin Laden, além de ser rotulada ex-afiliada do Maktab al-Qidamat, precursor da Al-Qaeda. A Islamic Relief Agency foi acusada de servir como um canal de financiamento para o Hamas, arrecadando dinheiro para ataques terroristas em Israel. A Islamic Relief Agency está na lista de sanções dos Estados Unidos da América, com ativos congelados no país. Qualquer relação com ela é uma infração criminal. A World Vision insiste que procurou na lista de sanções por Islamic Relief no Sudão e não encontrou nenhum resultado. Ela está registrada como sediada no Missouri. Avançando para novembro, a World Vision informa à agência que ISRA pode estar na lista de sanções. As atividades com a ISRA são suspensas e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional alerta o Departamento de Estado e o Tesouro. Em fevereiro de 2015, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional reconhece o erro e orienta a World Vision a suspender as atividades e transferências de dinheiro para a ISRA. Israel nunca deveria ter sido subbeneficiária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional não considerou a ISRA sujeita às sanções dos Estados Unidos da América ao conceder o benefício inicial. Mas então, em maio, o governo decide dar o restante do dinheiro para a ISRA mesmo assim, segundo um funcionário. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro autorizou a World Vision a transferir uma única vez $125 mil para a ISRA em Khartoum. A World Vision diz que foi para trabalho humanitário que foi verificado como concluído sob a concessão, mas com pleno conhecimento de que a ISRA estava na própria lista de sanções do Tesouro. De acordo com o funcionário da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, tudo isso foi feito em consulta e sob orientação do Departamento de Estado sob John Kerry. O Departamento de Estado não respondeu à nossa pergunta: por que aprovar dinheiro para um grupo terrorista designado? Um funcionário do governo confirmou. Helen Nau, porta-voz do Departamento de Estado, falou à I24NEWS como isso ocorreu sob a administração anterior. O atual secretário de Estado, o secretário do Tesouro e o administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional não tiveram envolvimento nas decisões relacionadas a essa concessão ou à licença subsequente. Mas o chefe de gabinete de John Kerry disse que esta é a primeira vez que ele ouve falar da concessão da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional para a Islamic Relief Agency. Concessões raramente chegam ao gabinete do secretário. Ele disse: não lembro de eu ou o secretário termos visto concessão de subsídio específica. Simplesmente não é assim que funciona. Do Tesouro nenhuma resposta. Um funcionário da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional afirmou que agora é obrigatório checar se organizações financiadas pelos Estados Unidos da América estão na lista de sanções, após lição aprendida pela agência. Por sua vez, a Visão Mundial insiste que possui processos rigorosos de triagem e condena fortemente o terrorismo. Não temos nenhuma evidência de que qualquer um dos nossos fundos tenha sido usado para qualquer coisa além de trabalho humanitário urgente. Mas as perguntas contundentes permanecem. Por que o governo Obama permitiu conscientemente que dinheiro dos contribuintes fosse enviado para uma entidade designada como terrorista?
E quem sabia? Elon Levy, I-24N-EWS. A I-24N-EWS elaborou este relatório com o Fórum do Oriente Médio. O coautor do relatório é Sam Westrop, e ele se junta a nós ao vivo agora. Sam, como vimos neste relatório, uma descoberta de que o governo Obama aprovou o envio de dinheiro dos contribuintes para um afiliado da Al-Qaeda no Sudão, mesmo depois de saber que era uma organização terrorista designada. Como você descobriu isso? Como grande parte do nosso trabalho, isso não começa com um vazamento dramático ou um contato secreto. Começa com pesquisa de fontes abertas. Surpreendentemente, a concessão para a Agência de Ajuda Islâmica aprovada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional estava listada publicamente no usspending.gov, site do governo para rastreamento de concessões. Ainda está lá. Telespectadores podem conferir uma instituição de caridade da Al-Qaeda listada como subbeneficiária no site do governo dos Estados Unidos da América. Como a Agência de Ajuda Islâmica, Islamic Relief Agency, foi designada como organização terrorista? O que essa agência fez para apoiar na Al-Qaeda e o terrorismo? Bem, a maior parte do envolvimento dela não foi só com a Al-Qaeda, mas também com o precursor da Al-Qaeda, como você mencionou no seu segmento, o Maktab al-Qidamat, além do Talibã e de outras organizações terroristas e jihadistas afegãs. A Islamic Relief Agency, então conhecida como Agência Islâmica Africana de Ajuda, estava envolvida com esses grupos, fornecendo dinheiro e misturando fundos com a Al-Qaeda ou organizações precursoras. Ela esteve envolvida em tentativas de garantir abrigo seguro para Osama Bin Laden em determinado momento, quando ele estava no Sudão, onde passou muitos anos. Então, por muito tempo, a Islamic Relief Agency esteve intimamente envolvida com forças jihadistas violentas. E em 2004, ela foi designada, por causa desse envolvimento, por financiar o terror, por essa ligação pessoal próxima com Osama Bin Laden. Essa designação foi adotada por suas filiais no mundo todo, inclusive Europa e Estados Unidos. Em Columbia, Missouri, eles mantiveram um escritório nos Estados Unidos da América chamado por um tempo de Agência Islâmica Americana de Ajuda. Instituições de caridade como essa frequentemente mudam nomes de modo sutil, muitas vezes, acredito, para confundir quem não quer ligar uma filial à outra. Não é de se admirar que eles se disfarçam, como você disse. Então, Sam, no início, o governo Obama não sabia que esse dinheiro ia para um grupo ligado à Al-Qaeda. Então, no mínimo, houve negligência aqui. Mas depois de descobrir que o dinheiro estava indo parar nas mãos da Agência Islâmica de Ajuda, como discutimos, um grupo confirmado e designado de financiamento ao terrorismo, por que isso ainda continuou? Sim, é uma pergunta realmente fascinante e eu gostaria de ter uma resposta clara. Acho que há 3 coisas para se considerar aqui. Nós, do Fórum do Oriente Médio com a I-24, obtivemos e-mails entre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e a equipe da Visão Mundial imediatamente após a Visão Mundial alertar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional de que ISRA, sua parceira, estava possivelmente na lista de designação terrorista. Agora, essa é uma pergunta interessante por si só. Por que foi necessário que a beneficiária, Visão Mundial, a principal beneficiária, alertasse o governo dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos da América não checaram sua lista de terroristas? Como você disse, não há provas de que o governo Obama aprovou intencionalmente uma instituição de caridade da Al-Qaeda para receber doação. Mas existem vários processos que os funcionários do governo deveriam verificar quando estão prestes a conceder uma doação a uma organização, especialmente uma organização no Sudão, um país que tem tido uma relação longa e próxima com o terrorismo jihadista por muitas décadas. Uma dessas coisas é o Banco de Dados Security Account Manager. O Banco de Dados Security Account Manager é uma lista de todas as organizações designadas e ou aprovadas que podem ou não receber fundos do governo. Islamic Relief Agency, então ninguém no governo verificou esse banco de dados. Mas então, de forma ainda mais extraordinária, em maio de 2014, o governo dos Estados Unidos decide conceder uma bolsa, mesmo sabendo que a Islamic Relief Agency está na lista de organizações designadas como terroristas, para emitir uma licença para a World Vision repassar parte do dinheiro original, muito do dinheiro original destinado à Islamic Relief Agency.
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional destinou 115 mil dólares a uma instituição de caridade da Al-Qaeda já conhecida e designada. Agora, nesse ponto, é difícil dizer que isso é apenas ingenuidade. Nesse momento, parece cumplicidade. Sim, é absolutamente inacreditável. Então, Sam, o que acontece agora? Existem consequências para isso? Qual é a próxima frase? Acho que sim. Descobrimos isso porque eu estava analisando muitos dados no site do governo dos Estados Unidos da América. Nos perguntamos quanto mais existe por aí. Quantos outros grupos extremistas receberam dinheiro dos contribuintes porque burocratas da era Obama, ou mesmo de qualquer outra administração, não estavam prestando atenção ou escolheram ignorar? Como eu disse, não sabemos essa resposta. Quantas outras instituições de caridade se beneficiaram dessa falha em garantir que contribuintes dos Estados Unidos da América não financiem ódio e violência no mundo? As consequências devem ser supervisão. Elas devem ser investigadas pelo Congresso, especialmente pelo Comitê de Supervisão, pelos comitês de finanças do Senado, por qualquer legislador ou comitê do Congresso que tenha interesse em fiscalizar como o dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos está sendo gasto. Deve haver investigação política. Deve haver uma investigação sobre qual burocrata supervisionou essa bagunça. Agora, os e-mails que obtivemos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional mostram que vários, tanto funcionários públicos quanto o que parecem ser burocratas indicados politicamente, participaram dessa decisão. Precisa haver uma investigação. Certo. Mas alguém deve ser responsabilizado. Alguém precisa ser responsabilizado. Inacreditável ver dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos da América financiando o terrorismo. Sam, muito obrigada. Sam Westrop, do Fórum do Oriente Médio. Agradeço o relatório e o seu tempo.